Os idiomas estão em constante movimento, à medida que novas palavras nascem, expressões mais antigas morrem. Mas de onde surgem os termos contemporâneos, e o que determina se eles vão sobreviver? Mapear as mudanças linguísticas já foi algum dia um trabalho extremamente demorado. Porém, uma análise recente de quase 1 bilhão de tweets, apresentada na Conferência Internacional de Evolução da Linguagem, EVOLAN, em Turun, na Polónia, no dia 17 de abril, ofereceu um panorama sem precedentes sobre esse processo. De acordo com o estudo, a maioria das palavras criadas recentemente nos Estados Unidos teria se originado em determinadas regiões do país, que estão influenciando o inglês americano por meio de sucessivas mudanças. Em comparação com os registros linguísticos históricos, os dados disponíveis online são surpreendentes. Como cada tweet contém a data e hora da postagem, além da geocodificação, oferece informações precisas sobre quando e onde determinados termos foram introduzidos. O pesquisador Jack Grieve, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, responsável pelo estudo, analisou mais de 980 milhões de tweets no total, o equivalente a 8,9 bilhões de palavras. As postagens, publicadas entre outubro de 2013 e novembro de 2014, abrangem 3.075 dos 3.108 municípios do EUA. Na época, mais de 20% dos americanos usavam o Twitter. A partir do vasto banco de dados, Grieve identificou primeiro os termos que eram raramente utilizados no início do estudo, menos de uma vez por bilhão de palavras, no último trimestre de 2013, mas que cresceram constantemente em popularidade ao longo do ano seguinte. Em seguida, ele filtrou uma lista de nomes próprios, como Timeo, e que apareciam em anúncios comerciais. E também removeu qualquer palavra que já constava no dicionário Merriam-Webster de ter. Acrónimos, siglas, no entanto, foram incluídos. O resultado foi uma lista de 54 expressões, que fazem referência aos mais variados temas, de relacionamentos, como BLS, sinônimo para solteiro ou solteira, é a aparência das pessoas, games, que descreve o aumento da massa muscular, e tecnologia, selfie, grafia alternativa para selfie. Atlanta aparece como um dos epicentros difusores das novas expressões do inglês americano. Foto 1209/Pixabay/CC0 Creative Commons. Outras refletem a influência da cultura japonesa, como senpai, que significa professor ou mestre. Ou representam sentimentos genéricos, como little-ity, que quer dizer impressionante ou bom, além de interjeições, como yaas, uma versão para yes, ou sim. Curiosamente, alguns termos, como candidates, substantivo que descreve fotos tiradas sem o conhecimento de outra pessoa, existem há anos, mas eram extremamente incomuns até o aumento súbito de popularidade. Após compilar o novo vocabulário, Grieve usou os dados geocodificados do Twitter para rastrear a origem de cada postagem e sua respectiva propagação pelos EUA. A expressão BLS, por exemplo, começou a ser usada em alguns condados do sul do país, antes de virar moda e se espalhar para norte e oeste. No total, Grieve identificou geograficamente 5 centros influenciadores da mudança linguística no país. Em ordem de importância, são eles, com cidades como Los Angeles, São Francisco, San Diego e Las Vegas. A Costa Oeste lançou conceitos como cosplay, vestir fantasias de personagens de séries, filmes, quadrinhos ou videogames, jargões técnicos, como favete favorito, e linguagens de games, exemplo de Rect, derrotado. Em geral, as expressões que nascem nessa região são disseminadas por toda parte, e frequentemente adotadas por moradores do nordeste do país. Termos em destaque: Amirite, junção de ão e rite, que seria estou certo, Beirito,
Alguém que você gostaria de envolver com seus braços como um burrito, fidgety, intoxicado, slim, ótima aparência, UFO, esposa. Griev identificou 3 epicentros distintos no sul do país, que foram responsáveis por grande parte da inovação lexical no Twitter. O principal está localizado na área metropolitana de Atlanta. Segundo o pesquisador, pode ser resultado da forte presença da cultura afro-americana na região, que estaria diversificando o mundo digital com suas expressões. Termos em destaque: BLS, solteiro, bolinho, esfriar, famo, família e amigo, raposa, lugar que vende drogas. Com alta densidade demográfica, não é de se espantar que Nova York seja um centro de inovação linguística. Mas, surpreendentemente, as palavras que nascem na região não têm um amplo alcance geográfico e acabam se limitando aos estados vizinhos. Curiosamente, no entanto, os nova-iorquinos sempre seguiriam as tendências da costa oeste e vice-versa. Termos em destaque: balayage, o estilo de cabelo, lit ou liti, bom, lituation, junção de lit com situation, que seria uma situação boa. A segunda região do sul do país que desponta na pesquisa como um dos focos da difusão, está centralizada em Washington DC e Baltimore, e vai até a Virgínia. Mais uma vez, a criatividade foi observada mais intensamente nas áreas em que há alta densidade de populações afro-americanas. Termos em destaque: on fleek, no ponto de estilo impecável, shorty, pequeno, o C, acrônimo para alemão Cruciveridade, mulher por quem tenho uma queda todo dia. Terceiro, e último, epicentro do sul do país a aparecer na análise de Griev é um conglomerado localizado nos arredores de Nova Orleans, que se estende por toda a Louisiana, em direção ao leste e litoral do Texas, ao longo do Mississippi até Memphis. Uma das contribuições mais conhecidas da região, IDGT, acrônimo para I Don't Get Tired, que pode ser traduzido como Não Me Canso, virou bordão do rapper Kevin Gates, que cresceu em Baton Rouge, capital do estado da Louisiana, e lançou um single com o mesmo nome em 2014. Termos em destaque: bro, cara barra mano, e IDGT, Não Me Canso, Lord oh Lord, que seria oh Deus. Griev diz que ficou surpreso com os resultados. De acordo com a teoria linguística, era de se esperar que novas palavras surgissem nas áreas com maior densidade populacional, o que não explica toda a variação encontrada. Os dados obtidos confirmam que a importância cultural e linguística de uma região é apenas ligeiramente relacionada ao seu tamanho. Na última parte do estudo, o pesquisador examinou as características dos novos termos e as razões pelas quais eles prosperam. Um dos indicadores é a extensão da palavra. Em geral, preferimos expressões mais curtas e acrônimos que sejam mais fáceis de ler e digitar. E da mesma forma que os seres vivos são mais propensos a se reproduzir em ecossistemas com poucas espécies competidoras, as expressões mais populares também tendem a ocupar seu próprio nicho semântico, quando definem um conceito inteiramente novo, sem sinônimo direto. Balayage, por exemplo, que descreve um estilo de cabelo muito específico, apresentou um desempenho melhor do que BLS, solteiro, que compete com o termo já existente single.